Salve nação corintiana, e aconteceu. Corinthians perde de 1-0 em Itaquera para o Internacional, partida vergonhosa do Corinthians. Tchau, Dorival, não dá mais, já era, tchau. Bora já tentar aqui nesse vídeo discutir nomes aí para ser o novo técnico do Corinthians, já adiantar, sem debate, bora só conversar aqui quem deve assumir, já comenta aí a tua sugestão de nomes aí. Mas bora falar aqui um pouco sobre a situação atual do Corinthians, né? Bora lá. Primeiro, o Corinthians termina a rodada do Brasileirão na 16ª posição. 2 pontos a menos que a Chapecoense. O jogo foi 1-0, mas por pouco não foi 2-0, porque teve ali impedimento, então acabou aí sendo apenas 1-0, mas os 0 pontos permanecem com a gente e os 3 permanecem com o Inter. Então não importa se foi de 2-0, se não foi, a questão é. O Corinthians perdeu a partida em Itaquera, em casa. O jogo foi uma vergonha total. É até difícil aqui apontar culpados, porque o elenco e o Dorival são os mais culpados. O elenco não tem vontade de jogar, gente. O elenco está no auge da acomodação. 9 partidas sem vencer, o técnico balançando e os caras jogar desse jeito aí é uma vergonha insana. É um patamar extra de vergonha. Como é que o elenco acha normal jogar dessa forma? O Corinthians com pouquíssima posse de bola, levava falta, perdia a bola na mesma hora. Cara, que vergonha essa partida de assistir. Foi doloroso ver esse jogo aí, Fel. Já seria ruim um empate, a derrota foi o pior resultado possível que o time poderia ter. E agora a gente precisa, enquanto torcedor, usar nossa voz para que sirva de algo essa derrota. E de que eu estou falando aqui? Arrumar um técnico novo. Porque é absurdo um técnico com 9 jogos sem vencer, a maioria sendo derrotas, permanecendo coisas. Então, eu já estou gravando aqui, beleza? Já acabou o jogo aqui, já corri aqui para gravar. Talvez quando você estiver vendo esse vídeo aqui ele já tenha até caído, então depende muito aí do horário que você estiver assistindo, mas a questão é o seguinte, velho. Dorival tem que dar tchau, já era, não tem mais como debater. O elenco também tem culpa, o elenco ele tá com uma má vontade gigantesca, tá o auge assim da soberba. Amanhã vai todo mundo pra balada de novo, então assim, tá uma palhaçada. Não adiantou de nada a visita da Gaviões no CT, ir no Parque Joaquim Grava, falar grosso, fazer cara de mal, isso aqui não adiantou de absolutamente nada. Os caras jogaram pior do que jogaram contra o Fluminense. Então, temos aí uma situação bem crítica. Além disso, você olha os bastidores do elenco. Vê, se o time não está jogando como deveria jogar, a gente entende o quê? Que os jogadores estão se guardando, não estão usando seu potencial total. Mas aí você vai olhar as notícias, sempre tem um lesionado, um machucado, um cara que sentiu a coxa, sentiu o músculo, sentiu o ombro, não sei o que lá. E o departamento médico enchendo direto. O que isso significa? Que a culpa também não é só do elenco e do Dorival. A preparação física do Corinthians já deu a hora de a gente cobrar isso também, Fel. Deve ter uma açougue ali. O que é que está acontecendo com a preparação física do Corinthians? Por quê? Porque os jogadores eles não estão jogando bem, estão se segurando em campo, e mesmo se segurando em campo, o que teoricamente deveria impedir, né, prevenir lesões, os caras estão se machucando que só caramba. O que é que está rolando nos bastidores da preparação física do Corinthians? O que é que está rolando no CT, gente? O que é que está rolando lá? Alguma coisa está acontecendo, pô. É jogador o tempo todo sentindo coxa, se machucando e ninguém fala nada. E aí? E aí o torcedor é feito de otário, pô. Tipo, gasta ali, compra um ingresso caro, vai ver o Corinthians fora de casa, vai ver o Corinthians em Itaquera, e o resultado é sempre o mesmo, uma não vitória, ou um empate ou uma derrota. Então, as coisas precisam mudar, filho. E aí, se olha a política interna, nossa, nem dá para dizer o que é pior, se é os bastidores da política interna ou os bastidores do CT e do elenco. Não dá nem para afirmar o que é pior hoje, porque é treta entre o presidente do Conselho Deliberativo e o do Corinthians, né, o Romeu Tuma e o Osmar Stabile, um acusando o outro, envolve o Ministério Público, aí tem risco de intervenção judicial que nunca acontece, porque sempre que vai acontecer os caras se acertam e tudo fica de boa, e aí termina não rolando, mas enquanto não rola, é treta, é alfinetada, é uma chapa culpando a outra, e uma sabotando a outra, uma palhaçada gigante. Então assim, até quando a gente vai aceitar esse tipo de situação, filho? Até quando a fiel torcida vai deixar assim? Porque é o que eu falei, Gaviões foi no CT cobrar os caras, não adiantou nada. Chega lá com cara de mal, com tatuagem, isso não adiantou de nada. Não serviu para nada. Os caras não estão mais se intimidando
nem tentando honrar as organizadas do Corinthians, que é o pessoal que realmente, né, tende a se mobilizar mais aí lá no CT, bater na porta, protestar, né, criar aqueles bonecos de pano ali com o presidente, pá, pô, beleza, protesto e tal. O Corinthians hoje, ele parece ser o Corinthians que menos se importa com o protesto da Gaviões. Isso é uma coisa que eu acho insana, gente. É tipo, é como se por dentro eles falassem, esse cara pode chegar aqui com cara de mal, pode chegar aqui com cara feia, né, fortão, não sei o que lá e pá. Não vamos nos intimidar, vamos fingir que a gente tem medo deles, para no jogo não jogar do mesmo jeito. Parece que essa é a mentalidade hoje, gente, porque não está adiantando de nada a visita no CT, não está adiantando de nada conversar com a comissão, com o elenco, os caras chegam lá, dá a entender que vai mudar, dá a entender que vai jogar bem. Na coletiva os caras falam que, nossa, foi uma vergonha mesmo, jogamos mal mesmo. E aí chega no outro jogo, tá pior do que antes. Então, olha que situação que tá o Corinthians, gente. Até quando isso? O Timão tá muito perto de ficar na zona de rebaixamento. E tem Libertadores essa semana, mano. O Timão vai estrear na Libertadores essa semana, gente. Como que vai ser isso? Como é que vai ver? Se só com o Brasileirão o Timão já tá vacilando, imagina quando tiver que conciliar Libertadores e Brasileirão. Olha que situação, mano. Cara, o que é que tá acontecendo com o Corinthians, gente? O que é que tá rolando, gente? Enfim, para o vídeo não ficar só desabafo, vou tentar falar aqui um pouco sobre a questão dos técnicos, né? Temos aí Diniz, de opção, Vojvoda, que é o que o Marcelo Paes quer, pelo menos há pouco tempo atrás era a primeira opção dele. Tem o Galhardo, que é mais caro, mas que tende a ser o mais impactante positivamente. Tudo depende hoje de Osmar Stabile. Ele que decide aí demitir Dorival, ele que decide aí quem trazer, o que depende dele aí. Mas o Marcelo Paes ele só dá sugestões e procura. Só que até o momento, a sugestão que ele deu foi a mais óbvia de todas, que é o Vojvoda, que trabalhou com ele no Fortaleza. Então, fica aquela coisa assim meio enviesada, querendo ou não. Né? Para mim, a Fiel hoje tem que cobrar o Galhardo. O Galhardo é o melhor nome tecnicamente. O salário dele, eu já pesquisei, é 3 milhões aí de reais por mês. A staff já colocou aí essa base para negociação. O Timão tem que tomar cuidado aí com o contrato dele também, por quê? Porque o Dorival agora vai sair recebendo 7 milhões, né? O Dorival, ele fica 9 jogos sem ganhar e ainda ganha de presente, né? Junto com a demissão, 7 milhões de reais de multa rescisória, né? Olha que vergonha certas regras de futebol, né, Fiel? O cara, ele não faz um bom serviço, ele prejudica o time, ele coloca o time flertando com o Z4 e ainda assim o cara sai com 7 milhões no bolso, né? Com risco ainda de o Timão levar transfer ban se não pagar o Dorival, hein? Se o Timão não pagar o Dorival, tem risco de transfer ban. Então olha o buraco que o Timão se meteu, gente. Cara, parando para pensar, era para o Timão ter tido essa coragem de tirar o Dorival depois da Supercopa. Fevereiro ali e tal. Era para ter tido essa coragem ali, mano. Porque um técnico, quando ele está em fim de ciclo por um time, ele dá indício de que quer ir embora. É o caso do Ramon Dias. O Ramon, ele ganhou lá o Paulista e tal. Depois ele saiu. Ele saiu eliminando a gente da Libertadores e eliminando a gente da Sula, né? Se me lembro bem, né? Foi isso mesmo, né? Ou seja, quando o cara tá assim, é porque o cara já tá querendo sair. Só que aí cabe a diretoria ter a sensatez de reconhecer isso e demitir enquanto há tempo, né? Com o Dorival não rolou, o Timão esperou 9 jogos aí, 9 jogos sem ganhar, para aí sim cogitar essa possibilidade. Então olha que situação, né, Fel? Dito isso, tem também o Tite, que não é prioridade, tem aí essa informação. Eu já trouxe aqui no canal, inclusive, então é importante você ser inscrito no canal, deixar o like aí também. E também ativar o sino aí das notificações para poder receber de antemão os próximos vídeos. E é aquela coisa, né, Fel? O Tite é a opção sim, mas não é a primeira opção. Então o Timão ele vai tentar outros nomes antes. E o Tite seria apenas aquela última opção se não der certo com as principais. Né? Então, hoje temos aí como principais Diniz, Vojvoda, o Crespo também já está sendo cogitado aí também. O Galhardo, que é mais caro, mas que é a melhor opção, é aquele que a Fiel quer mais também. Inclusive, comenta aí se você apoia ou não ele como técnico do Corinthians. A hora de comentar é essa. Esse é o momento crucial de comentar. Ele está livre no mercado, custa 10 milhões, mas é um cara que pode sim fazer a diferença e fazer esse elenco aí jogar como deveria estar jogando.
Mas, fora isso, né, fora essa questão de técnico, a gente tem que cobrar esse lance da preparação física. Tem uma açougueira ali dentro, não é possível, gente. Tem uma açougueira ali. Não tem como tá certo, tá em dia ali a preparação física do Corinthians. Alguma coisa, algum BO tá rolando ali. Alguma coisa ali tem que ser investigada. Porque não é possível não, gente. Tipo, vários jogadores que jogam nada, que jogam pouco, que andam em campo se machucando, pô. Se o cara tivesse ali, tipo, não, o cara levou uma falta feia, uma entrada criminosa ali de um adversário e aí se machucou, é uma coisa. Mas os caras só jogando normal ali, até abaixo do normal, se machucando e ficando meses de fora, pô. O que é que tá rolando com a preparação física do Corinthians? O que tá acontecendo lá? Enfim, né, Fiel, agora é aguardar, ver o que vai acontecer, quem será o novo técnico, né? A depender aí do horário que você estiver vendo aqui esse vídeo, talvez já até tenha uma confirmação, né? Tudo aí depende da hora que você estiver assistindo. Mas no geral é isso aí, cara. Tem que ver o técnico novo, um que coloca o elenco pra jogar, pra realmente aí fazer o que tem que ser feito. Tem estreia da Libertadores essa semana aí, então. Nossa, sério, cara. Quero nem imaginar como que vai ser essa estreia. Quero nem imaginar. Só torcer mesmo, ficar pensamento positivo, né? Cobrar o que tem que cobrar, mas enfim, a expectativa aí não tá muito boa não. Dito isso, investigar também a preparação física do Corinthians, porque tá absurdo aí o que tá rolando lá. Muitos jogadores se machucando, tá uma coisa inacreditável e inaceitável. Dito isso, forte abraço, Fiel, até amanhã.